meus cinerds! Então, estamos fazendo uma transmissão ao vivo, uma gravação dupla, simultânea. Estamos gravando para o canal, o videozinho que vai ser editado direitinho, com inserção de imagem, tudo bonitinho. E também estamos fazendo transmissão ao vivo lá para o grupo do Facebook. Então, e aí, Eduardo, o que é que a gente vai falar hoje? Vamos falar, meu amigo, do vídeo mais esperado desse canal, mais pedido de todos os tempos. Exatamente. Vamos falar finalmente sobre Westworld da HBO. Então, Westworld da HBO. Gente, série fantástica. Sim. O quê? 2 anos já? Né? Já tem uns 2 anos, porque, se eu não me engano, foi de 2016, porque quando a gente foi na Comic Con de 2016, já tinha no stand da HBO abordagem sobre o Westworld. Então, de fato, 2016. Verdade. Não é? Então vamos falar justamente sobre o Westworld. E aí, o que é essa série e o que esperar, porque a segunda temporada, fiquem atentos, porque já foi anunciada 22 de abril desse ano. Já foi anunciado, vai ser maior do que a primeira, vai ser mais sangrenta e mais violenta do que a primeira. Então dá para esperar realmente uma revolução das máquinas, algo assim, não é? Lá então, desse universo. Falando um pouquinho, né, do que a série. Isso. A série é inspirada no filme de homônimo, de 73. 1973 o filme. Inclusive, fazendo aqui um jabá de graça pro pessoal da HBO, quem tem o HBO Go, tá disponível tanto a série quanto o filme, né, quem quiser assistir. Eu acabei assistindo só a série pelo HBO. Isso, Go, eu confesso que eu nem vi o filme lá, hein? Quando você faz a pesquisa pelo nome Westworld, aparecem os dois. Vou dar uma olhadinha. Eu vi o trailer do filme. Né? Inclusive, confessar aqui, foi assim que eu descobri o filme, na verdade. Porque eu fui pesquisar a série e aí apareceu os dois. Então. Pois é. E aí, do que mais ou menos se trata? Isso. É uma espécie de parque temático, né? Como a Disney, mais ou menos. É uma boa referência, é como se fosse a Disneylandia. Só que lá é um parque baseado justamente no Velho Oeste. Isso. Né? E lá você tem os anfitriões, que são... Não dá mais pra dizer que são robôs, na verdade. Eles são sei lá, androides, ciborgues. Isso, porque... Não é pelas definições científicas, aí eu não sei. No estágio, a gente vai passar um pouquinho, vai explicar isso, destrinchar um pouco, mas no estágio que a série apresentou no primeiro episódio, eles se assemelham mesmo, né? Não dá pra diferenciar eles de seres humanos. Sim, de fato. Aí o que é que acontece? Neste mundo sem regras, basicamente é isso, você pode fazer o que você quiser. Então, um local um parque realmente de diversões para você ir passar suas férias e realmente você pode optar em ser o mocinho, ser o vilão, o bandido e realmente a série retrata bem isso, né? Você pode matar todo mundo, no melhor estilo do GTA, por exemplo. Você pode cumprir as propostas do parque, as missões, as quests e side quests. Exato, né? Você se sente meio, pra quem gosta de RPG e videogame, você se sente mais ou menos assim, porque às vezes você é interpelado, os personagens são interpelados pelos personagens do parque, né, que seriam os anfitriões, justamente fazendo propostas. Não, eu vi falar que tem um bandido que está se escondendo não sei aonde. Você pode ir. Não é? O cara vai lá, tropeça, você levanta ele, obrigado por você ter me ajudado. Você é uma boa alma, eu tô com o mapa do tesouro aqui, quer me ajudar? Então precisa de alguém para me acompanhar, já que você apareceu aqui, vem comigo. Exatamente. Então, se você aceitar, meu amigo, vai. É um mundo aberto perfeito. Exato, exatamente. Então, falar um pouco de quem é. A produção é do irmão do Christopher Nolan. O Jonathan Nolan, né, que é o responsável pelo Westworld, que é irmão do Christopher Nolan. Isso. Que o Christopher Nolan, para quem não sabe, é o responsável pela trilogia do Batman. A carreira do cara, se você for ver. E tá com um filme concorrendo ao Oscar agora, o Dunkirk. Né? Que é falando da Segunda Guerra Mundial. Então. Enfim, a família é boa. O Jonathan Nolan, antes de Westworld, eu diria, o Jonathan Nolan ele talvez tenha tido um trabalho muito bom, né? Que talvez tenha sido o mais conhecido, porque o filme que o irmão dele dirigiu, né? Que é o Amnésia, que é um filme perfeito, por sinal. O filme foi baseado num conto chamado... não assistiu... Pois é, assista. É um daqueles que você tem que fazer antes de morrer. Então, Memento Mori foi o conto que o Jonathan Nolan escreveu e o irmão pegou como ideia para fazer o filme. E deu um filme perfeito. Muito bom. E falando um pouco da origem da história do Westworld, não sei, né, para os nerds aí de plantão, quem é que vai lembrar do nome Michael Crichton? Nossa, nem eu lembro agora. Se você
Se vieram dinossauros à sua cabeça, você está no caminho certo. Jurassic Park. Caramba, o mesmo escritor de Jurassic Park é o escritor da história original do Westworld. Olha que coisa. Pois é, Michael Crichton. É uma produção bem típica da HBO, então quem não está acostumado com as produções da HBO, isso, é muito violento. Exatamente. Né? Nudez. Exatamente. Todos os episódios, meu amigo, né? E quando estão falando de nu mesmo. Exatamente. Né? Peitinho só não. Não é pagar peitinho somente. Aparecia até na sessão da tarde, isso é nada pra HBO. É interessante porque, apesar de alguns acharem, eu não faço muito essa leitura, não é uma nudez gratuita, ela está contextualizada. Sim, de fato. Né, de dentro fato. Da proposta do que é aquela narrativa que exatamente. É a questão de seres descartáveis mesmo, né? Enfim. Porque é aquilo, é a válvula de escape perfeita, né? Você tá num mundo que é vivo. Sim. Não é? Porque os anfitriões você realmente não diferencia se eles são seres humanos ou se não são. Você não pode ser ferido, porque eles são programados para não ferirem as pessoas. Não é? Então, a bala que você pode matar, atingido, tal, e por aí vai. Exatamente. Então seria realmente a válvula de escape perfeita e aí as pessoas realmente exageram e aí tem, né, lógico, quem vai escapar buscando o pecado da luxúria. Exatamente. Então, este é o momento. Exato. De antemão, já quero dizer que a série é excelente. Então, se você não assistiu, meu amigo, não perca tempo. Vai e assista, vale muito a pena. Exato. Porém, agora, nós vamos falar justamente de aspectos... Alguns detalhes. Isso. E aí o spoiler vai ser inevitável a partir de agora. Destrinchar agora um pouquinho justamente do que a série trata. Né? Então, se você não assistiu, se importa, não quer estragar a sua experiência, então esse é o momento de você sair do vídeo. Por aí. Então, vamos lá, aviso dado, vamos seguir. Pois é. Quando eu assisti, eu achei fantástico porque assim... A narrativa meio que se repete. Mas o que eu achei interessante é que eu não sabia do que se tratava. Sim. Eu não tinha lido, eu só tinha ouvido falar, Westworld é fantástica, é muito boa e tal, mas até então eu não sabia... O roteiro é genial. Eu não sabia absolutamente nada do que se tratava. E resultado, quando eu comecei a assistir, eu fui surpreendido. Quando eu comecei a assistir a série, o que eu achei interessante foi isso, porque eu não sabia nada a respeito. Sim. E resultado, eu fui tomado por uma surpresa, porque eu vi que era aquela coisa do Velho Oeste, mas até então eu não sabia. Eu sabia que tinha um quê de tecnologia envolvido, mas até então eu não sabia exatamente o quê. Okay. E aí eu fui tomado, Delos Corporation, venha passar suas férias aqui. Eu falei, caramba, que universo que foi criado. E a HBO se preocupou, inclusive, em criar, tem um site da Delos, então todo... Sim, DelosDestinations.com é o nome da empresa, não é? Delos Destinations, então DelosDestination.com. Você vai ter um site que vai realmente reproduzir a proposta da companhia. Então venha passar suas férias, tá tudo lá, venha passar suas férias com a gente, não é? O Velho Oeste. É a Disney. Exatamente. Para adultos. A Disney para adultos. Para adultos. Onde você não tem amarra nenhuma. Então, para entender a série, quem assistir a série pela primeira vez vai ficar bastante confuso. Isto é proposital, claro, que é para lhe dar um impacto na sua mente um pouco mais para frente. Isso. Mas qual é a sacada, na verdade, que é uma coisa que a gente pega até um pouco justamente no Memento lá, o irmão ali, ele que escreveu o conto. O segredo a narrativa está fora de ordem. Isso. É só ela isso. É não linear. Então, ela trata a timeline, ela tá, na verdade, quebrada em 3 momentos, pelo menos, que a gente conseguiu identificar. Isso, pelo menos a história é 35 anos atrás, antes da abertura do parque, quando eles formaram o parque, mas não estava aberto ao público. Eles ainda estavam fazendo os testes, fazendo a composição dos anfitriões, etc. 30 anos, que é quando eles fazem as primeiras aberturas ali para conseguir os primeiros clientes, isso. Para conseguir os parceiros. Que é quando a Delos, inclusive, compra uma participação no parque. Isso. E o momento presente. Então, aí vem aquela questão: como é que eu percebo, que essa narrativa está confusa? A série dá uns toques que são sutis, é claro. Quando a gente chega no final é que a gente, faz o movimento inverso. Percebe exatamente o que. Mas uma coisa que você pode prestar atenção é o símbolo do Westworld. O logotipo do Westworld, ele é diferente.
Ele né? muda, Ele então tem uma quando você mudança. vê quando ele tá diferente. Tem momentos em que os seres realmente têm peças mecânicas, então quando eles são feridos, às vezes você vê umas pecinhas dentro mexendo. A Dolores tem um momento que o cara dá uma facada nele e você vê que tem umas peças. Isso. Tem momentos que não tem as peças, porque quando eles, no presente, eles já não usam mais partes mecânicas. Exato. Embora a Dolores ainda seja mantida, porque a Dolores foi a primeira anfitriã. A mente dela, mas o corpo vai evoluir. Exato. Já tá num nível assim de evolução. Outra coisa que eu só saquei quando eu fui assistir a segunda vez, no segundo episódio, por exemplo, tem uma hora que tá a Dolores lá e ele fala assim, vem uma voz, que depois a gente vai saber do que é da questão do Bicameral Mind. Isso. Que aí ele fala assim, remember, e aí, a partir daquele momento, dá um fadezinho e ali, mano, a narrativa já tá no passado. Porque é o toque dele, se lembre. Isso, aí volta. Volta e aí, dali pra frente a narrativa já tá no passado. De fato. Então tem esses pequenos toques que são sutis. Que, se você prestar atenção, você vai pegar essas pequenas coisas, né? Que tá na série. E o que eu acho fantástico da série é porque essa história, né, desses anfitriões serem seres até certo ponto sencientes, sencientes, né? Porque isso aqui a gente não falou, né? Vamos lá. Porque eles têm o aspecto da programação, mas chega um ponto em que meio que eles tomam conta da própria narrativa. Então, essa era a sacada. Aí vamos entrar agora no aspecto de spoiler mesmo. Isso. Quando eles criaram os anfitriões 35 anos, que é quando a narrativa tinha 35 anos, o Arnold meio que tem uma crise de consciência. Porque ele fala, eu vou colocar esses androides aqui. O Arnold acreditava que eles realmente iam alcançar, se já não tivessem alcançado a autoconsciência. E a partir daí eles não seriam mais diferentes dos seres humanos. Exatamente. Então aquilo ali seria uma forma de escravidão. E você estaria submetendo, embora a memória deles seja apagada a cada narrativa, ainda assim eles passam por sofrimentos e alguns deles conseguem lembrar. Essa memória, mesmo apagada, eles conseguem lembrar. Vai voltando, exatamente. Isso, que são os devaneios. Né? Os devaneios. Mas, então, esse ponto que o Eduardo falou, né, que o Arnold, que é um dos criadores, ele tem aquela crise, mas ele vai conseguir alcançar a própria consciência. Isso. Então isso não vai torná-lo diferente de seres humanos. Se a gente parar para avaliar os pontos de singularidade da ciência, não é, que são colocados, né, a singularidade, um dos pontos de singularidade tecnológico seria justamente o alcance dessa autoconsciência por parte das máquinas. Exatamente. Então a temática que o Westworld traz, ela é profunda nesse sentido. Não é porque ela fala, sim, até certo ponto, da escravidão, porque se eles já estão conseguindo, se eles têm condições de alcançar essa autoconsciência, ou se ele alcançou... O parque seria perigoso, inclusive. Exato, porque, pera lá, por que eu tenho que aceitar que qualquer um forasteiro chega e tem que ficar me maltratando? Exatamente. Não é? Então, e quando aí, ele tá falando maltratando, tô falando maltratando mesmo. Literalmente. Tudo. De botar entranhas pra fora. Fora de tudo, com o dedo do cara. Exato. Tudo é liberado. Porque e lá as pessoas mostram os requintes de crueldade que estão inseridos dentro da alma de cada um. Esse é o ponto. E aí, lá, lógico, como é que eu vou assistir isso e ficar quieto? Um dos maiores representantes disso é o William, né? Porque mostra a transformação do cara realmente num ser extremamente cruel, um pouco mais pra frente. Exatamente. Então tem isso. A questão do Arnold é explicada justamente porque como ele tinha essa teoria de que eles poderiam alcançar a autoconsciência, é a questão do The Maze, né? O labirinto. Ele via que a consciência não é uma pirâmide, que você tinha que ir subindo até atingir a autoconsciência. E o personagem do Anthony Hopkins, né? Ele explica isso. Não é? Que era uma das discussões que ele tinha com o sócio dele, que era o Arnold. Na verdade era pra dentro. Então quanto mais você vai pra dentro da sua mente, interioriza, você tá perto de atingir a autoconsciência, e quanto mais pra borda, você enlouquece. Exatamente. Isso tá na série também de uma forma bem sutil lá. E aí é que ele trabalha, por isso que para um dos personagens, quem assistiu a série já sabe, ele fica repetindo, porque o William fica atrás do labirinto, e ele é constantemente repetido para ele: o labirinto não é pra você. Não é que não era. Não é que mesmo. Você não é digno, não é porque você é feio. Não, é porque não era para um ser humano. Porque já tem autoconsciência. Exatamente. Não tem autoconsciência. Exatamente. É a grande sacada. E o que é interessante realmente
o título de cada episódio, ele já dá uma noção do que vai ser tratado. É lógico, não é clara essa noção, mas ele já deixa mais ou menos claro, não é? E os diálogos da série são muito ricos e muito interessantes no sentido de você tentar justamente dar essas explicações todas, que elas vão vindo muito sutilmente, de maneira muito sutil. Então, realmente, quando você assiste uma segunda vez, aí você pega tudo, você fala, nossa, como eu deixei me passar disso. Exatamente. E aí, por exemplo, aí mais uma vez um spoiler, a questão da foto que o pai da Dolores pega, porque e dá um tilt na cabeça dele. Os anfitriões são programados para não verem nada que possa afetá-los ou tirá-los da narrativa. Isso. E ele percebe, ele fala, ele vive num mundo de Velho Oeste, né? Ele olha e fala, nossa, o que é isso aqui? Que lugar é esse? Que pessoas são essas? E depois a gente descobre que a foto é a foto da esposa do William que caiu do bolso dele, que ficou lá rolando e ele achou essa foto. Então é tudo interconectado. O loop que vai dar é que lá na frente, às vezes você não percebe, você pode até não lembrar da foto, mas você não associa na hora. E ele passa pelos devaneios, é tanto que ele cita uma frase de Shakespeare. Exatamente. E depois percebe que ele tinha sido utilizado numa peça, outra parte da narrativa, que ele era professor. E aí ele estava acessando essas memórias. Exatamente. Então, eu acho brilhante a série. E eu acho que o ponto principal dela é justamente tocar nesse aspecto da singularidade, um dos aspectos de singularidade tecnológica, que é justamente essa busca da autoconsciência das máquinas. Mas o que eu acho um dos aspectos mais fantásticos realmente da concepção dessa história é tocar nesse ponto de singularidade tecnológica, que é a busca da autoconsciência das máquinas, que já foi realmente largamente explorada na indústria cinematográfica, né? Tá aí, Exterminador do Futuro. Mas é uma forma de uma narrativa totalmente nova. Exatamente. Eles conseguiram inovar. Totalmente, porque eles mostram justamente o ponto de transição. Exatamente. Não é? E essa transição, desse ponto né, esse alcance dessa singularidade tecnológica, é que torna a série tão fantástica, tão atraente, porque você vai vendo os personagens se torna engraçado em determinados pontos da série, porque você vai vendo sempre o ciclo se repetindo, porque as narrativas terminou o ciclo. Isso, então. E quando você assiste a segunda vez, isso fica mais claro ainda. Sim. Porque aí você vai vendo. E uma coisa que é interessante, o pianinho tocando. Sim. Sempre tem uma música diferente e a princípio parece que música nada a ver, mas são músicas nossas, da nossa atualidade ali e tal. É a sacada pra vocês saberem que tempo a narrativa tá se passando. Então, acho que a gente já falou um bocado, né, da série. Isso. Enfim. E o que esperar então pra segunda temporada? Repetindo, 22 de abril. Voltem na agenda aí de vocês. Pertíssimo. Exato. Nós passamos, né, pela experiência Westworld quando fomos lá na Comic Con CCXP 2017. Lá na CCXP. Isso. E de antemão já podemos dizer que eles disseram vai ser maior, né? Confirmar a existência de outros parques, embora a série não vá se desviar dessa narrativa. Isso. Essa semana, o Jonathan Nolan, junto com a mulher, esqueci o nome da mulher, vai me perdoar, a mulher criadora da Westworld, mas o Jonathan Nolan ele já anunciou essa semana que, embora realmente, dentro do contexto de background da história, existam outros 5 parques, o Shogun World, que tinha o SW, né, da última temporada. E aparece, né, eles vestidos. Isso, né, que aí começou um bocado de especulação. Esse SD que é Samurai World, não sei o que e tal. O Jonathan Nolan ele já confirmou. O título realmente daquele parque é Shogun World. E realmente a temática é Japão feudal. Mas as implicações desses parques, na verdade essas implicações elas vão ser inseridas no contexto dos personagens do parque principal da história, que é o Westworld. E vale até falar, vale. Não vai virar um samba do crioulo? Não vai. Não é? E vale também salientar que o filme original ele também já previa 3 parques: o Westworld, o Medieval World, que seria um mundo medieval com cavaleiros, etc, etc. E também tinha o Roman World, que seria na Roma Antiga. Isso o filme de 73. Imagine, velho. Pois é. Se o Westworld é daquele jeito, imagina na Roma. Imagina em Roma. A maluquice que não ia ser, né? A luxúria e as orgias
bacanais, etc. A sociedade romana já era daquele jeito. Justamente. Marinho tá liberado, meu amigo, pode ir. Faça o que quiser. Né? Então, o que esperar realmente da segunda temporada? O Jonathan Nolan já, no Super Bowl, agora em fevereiro, também já deu essa deixa de que a coisa vai ser punk mesmo, vai ser realmente tomada de violência, porque os anfitriões, de maneira geral... Eles atingiram, né? Exato. Muitos deles atingiram a autoconsciência. E talvez eles consigam... Bicameral mind. Exato. Talvez não, eles conseguem reprogramar. A Maeve já faz isso. Sim. A Maeve ela já está num ponto em que ela já influencia os outros. Quem assistiu a série já vai ter visto isso lá. Que ela consegue... do lado, ela muda a narrativa dos anfitriões. Então, quer dizer, se ela já tem condições de influenciar os outros, imagine o que vai virar esse par. Já vale também dizer que Anthony Hopkins, ele teve contrato renovado, ainda não... Rapaz, ele tá... Ele e o Ed Harris. Perfeito. Ele e o Ed Harris. Então, uma das teorias de que, na verdade, ele não morreu, sim, que ali era um anfitrião, que era uma cópia dele, que tinha um anfitrião... Já que estamos na parte com spoiler, isso, de onde vem essa teoria? Exato. Num dado momento da série, é mostrado que ele encontra com a réplica da família dele quando estava na infância. Isso. E depois nós descobrimos que aquilo ali tinha sido um presente do Arnold para ele. Exatamente. E o Arnold que estava perdida lá no parque, lá no meio e tal, exato. Então, e aí mostra que ele tem uma máquina mais lenta, mas que funcionava, e ele estava fazendo um corpo, e não mostra que corpo era esse. Tava lá aquele padrão branquinho lá, mas ninguém sabia o que era, né? Então a especulação é que fosse... A especulação é que, na verdade, quando a Dolores chega lá para finalizar ele, na verdade, talvez tivesse finalizado aquela máquina que estava lá e que não tinha corpo. Então, o contrato dele foi renovado. Ninguém disse se ele vai voltar ou não. Deram a sugestão de que, na verdade... Exato. A sugestão que surgiu é que seriam flashbacks. Não é? Então, como seriam flashbacks, então... por isso que ele voltou. Mas, no geral... O Ed Harris está de volta. Ed Harris, muito bom. Né? O Homem de Preto, né? Ele está de volta, o Ed Harris. A Dolores, a Rachel Evan Woods, a Maeve, a Tandy Newton, né? Também está de volta. O Ted vai estar de volta. Então, todos eles. Assim, o elenco realmente foi escolhido. Só quem não... Eu esperava mais, digamos, mas talvez quem o papel que tinha dado era o Rodrigo Santoro. Eu achava que o papel dele, sei lá. Eu esperava um pouquinho mais dele. Mas, enfim. De fato. Talvez algo mais... Não é culpa dele, eu acho que é a narrativa que deram pra ele. Porque talvez eu acho que ele foi um personagem que era mais como um trampolim. Eu esperava mais do personagem dele. Achava que ele ia ter da Maeve. Um impacto maior na série. Mas tá bem também. Isso. Tem uma teoria da parte, acho que de psicologia mesmo, que fala que à medida que as máquinas forem ficando mais parecidas com os humanos, há um dado momento que a semelhança vai estar tão grande que você entra no Vale da Estranheza. Esta máquina ela vai ser rejeitada porque ela é muito parecida com o homem. Sim, de fato. Então, os anfitriões, os hosts, eles estão justamente neste ponto do Vale da Estranheza. Né? Porque eles já não são mais máquinas distinguíveis dos seres humanos. Exatamente. Né? Inclusive, se é questionado, acho que é o próprio Ed Harris que num dado momento da série fala isso. Ele fala assim: antes vocês eram mais belos, a gente via, vocês tinham partes mecânicas e tal, e eu achava isso mais bonito. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao Vale da Estranheza. Então, mais uma coisa aí para você pesquisar. Pesquisa a teoria do Vale da Estranheza. Então vamos lá. Tá tudo a ver com a série. Já que tá falando disso, um aspecto também que eu achei fantástico é que no episódio 8, o Anthony Hopkins, ele faz uma citação da Mary Shelley, que na verdade é uma fala do Dr. Frankenstein. Olha que coisa. É falando justamente da criação. E é uma referência clara à possibilidade de estar criando monstros também, no final das contas. Porque o Frankenstein foi o primeiro construto, digamos assim, dessa, né, da grande literatura que a gente conhece aí, enfim, não é? Mas o Frankenstein, o Dr. Victor von Frankenstein, ele usa a mesma frase que o Anthony Hopkins cita lá na série, ele também é a fala do Frankenstein. Eu achei fantástico isso. Como é que é a outra frase que a Maeve fala, né? Essas narrativas violentas terão finais violentos, né? É uma sacada ali. Exatamente. A série é cheia... Ou seja, a segunda temporada, como a gente já falou, vai vir violenta mesmo. Se você for pegar pelos detalhes, aí a gente ia ficar falando aqui o dia todo, porque é toda hora pequenas coisinhas ali. Né? Que vão... Depois que você amarra tudo, você vê o quão
O quão espetacular essa narrativa, como eu já disse desde o início, ela só tá fora de ordem, mas quando você encaixa tudo, você entende que bota ela na ordem certinha. Exatamente. Você vê que realmente é uma série fantástica. Então, meu amigo. Então, agora sim. Missão cumprida. Youssef, honrando a nossa tradição, em homenagem ao parque temático Westworld, nossa frase de efeito. Agora não temos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com a Delos Destinations, nem com o Vale da Estranheza, nem com os pontos de singularidade de autoconsciência das máquinas. Basigues, Calucinerds! Grande abraço pra vocês, pessoal. Obrigadão pela audiência aí na live. Valeu.